Agora sim. Opa, tem tanta gente entrando aí na live que até o meu telefone quis cair aqui. Pessoal, quem são os meus seguidores e ainda não conhecem a Gisele Quintino? Em primeiro lugar, ela é minha amiga. Antes de se tornar minha amiga, foi a minha coach, acreditou em mim, acreditou na minha competência, né? E fez um processo, já iniciou há 3 anos atrás. Teve a humildade, é isso que eu sempre falo de estudar, né? Teve a humildade de querer aprender mais, de fazer um processo de coaching. E assim nós nos conhecemos, através do Marcos de Castro, que eu quero sempre Tem meu amigo lá de Boston. Com certeza. E a Gi, para quem é meu seguidor, porque os seus seguidores já super te conhecem, é educadora criativa internacional da França. Hoje ela dá cursos no mundo todo, inclusive foi através do meu coach de Boston, né? Nós tivemos a oportunidade de nos encontrar em Boston também, quando eu ainda estava morando lá e trabalhando com desenvolvimento humano. O porquê de eu convidar a Gi para estar aqui conosco? Pessoal, nós estamos realmente num momento muito desafiador. Não tem como fugir disso. A mente fica caótica, muitas coisas acontecem. E eu trouxe a Gi por quê? Porque eu tenho certeza, já conheço a história dela, tinha certeza que isso seria algo inspirador para todos nós. Ó, a galera de Boston aí entrando em peso. Ai, que coisa boa! Que coisa boa! E aí, gente, eu tinha certeza que a história da Gi, ela seria tão inspiradora, mas no objetivo de fazer, sabe o quê? De tirar a nossa mente de todo esse problema e a gente começar a visualizar outras possibilidades. Mas só falar sobre isso é muito fácil. Provar, aí sim. E é isso que eu vou fazer hoje. Isso. E hoje nós vamos fazer isso. Eu vou provar que, primeira coisa, será que é a primeira crise que nós estamos passando? Essa é a primeira crise da sua vida? Pensem nisso. Quem aí já se divorciou? Quem aí já teve uma doença séria? Quem já teve uma morte na família? Foi mais difícil ou está sendo mais difícil agora? Na verdade, é importante que a gente entenda que nós passamos por crise desde que nós nascemos. Bebê, onde o seu pescoço ele não segura e você tem que ficar olhando para cima e no colo das pessoas o tempo todo. E o que acontece? O seu corpo, ele dá um jeito, a sua coluna vertebral, ela vai te ajudar a quê? Começar a sentar, andar, correr. Então, a crise vai te beneficiar. Então, vivemos crise desde sempre. Agora, isso já está comprovado. Tá? Vamos trabalhar agora comprovações reais de vida. Gi, conta para mim se você já passou uma crise maior do que essa que nós estamos vivendo, se você já teve alguma, né, desses exemplos que eu trouxe para a gente enxergar se nós vamos sobreviver ou não a tudo isso. Você pode compartilhar isso com a gente? Sim, várias. Primeiro, galera, oi, beijo. Eu queria só, antes de responder a pergunta da Carol, dizer por que eu aceitei fazer essa live. Porque são inúmeros convites por dia de pessoas querendo gravar alguma coisa, um conteúdo de vários gêneros. E eu não aceitei fazer live com todo mundo, né? Eu tenho muito cuidado com o que eu falo nas minhas redes sociais. Tenho sempre muita preocupação de como isso vai encontrar o coração das pessoas. Não gosto de usar minha rede social como a maioria das pessoas usa. Eu foco ela basicamente no meu trabalho e no que eu posso acrescentar na vida das pessoas, né? E nesses dias eu recebi muitos convites. Por que eu aceitei o convite da Carol? Primeiro porque nós somos amigas. Eu admiro muito o trabalho da Carol e o que ela consegue fazer com o ser humano. Eu era uma pessoa super preconceituosa com coach, né? Hiper preconceituosa. E eu vi esse processo realmente me tirar de uma situação. O que acontece nos nossos momentos de crise? Nos momentos em que situações que nós não esperamos vêm sobre nós. E mudam a nossa rotina, mudam os nossos hábitos, o nosso cotidiano, aquilo que nós estamos habituados a fazer todos os dias. Isso gera uma insegurança enorme. É como se nós estivéssemos caminhando numa estrada e essa estrada sumisse debaixo dos nossos pés. E você fica sem saber o que fazer, onde se agarrar. E é uma situação totalmente nova. E sim, eu já passei por muitas crises na minha vida e essa não é a pior.
Já passei por coisas muito piores, né? Eu diria que, assim, a primeira grande crise que eu passei na minha vida, e eu vou falar das recentes crises, porque eu não vou voltar lá atrás, mas que gerou uma mudança muito grande no meu comportamento, na minha vida, na minha rotina, nos meus hábitos, foi há 12 anos atrás. 13 anos atrás, para ser exata, quando foi a minha separação, meu divórcio. Eu me separei do pai dos meus filhos, nós fomos casados 12 anos e namoramos 1 ano. Desse casamento eu tive o Pedro e o Guilherme. E, tipo, um pouco antes do Guilherme nascer, eu tive uma breve separação. E aí voltamos, porque é muito difícil desatar o nó do casamento, né? Existem muitas coisas que envolvem a família, que envolve, a gente sempre fica com aquele sentimento de culpa de estar fazendo uma coisa errada, de estar fazendo os filhos ficar longe do pai, dividir a família. Você passa por vários estágios. E nesse período, durante 2 anos, antes dessa primeira separaçãozinha breve, eu já estava arrumando a casa dentro de mim, eu já tinha procurado terapia, porque eu estava com dificuldade de quebrar aquele elo, né? E me separei, mas daí uns meses reatamos. E foi um período bom, onde eu dei uma segunda chance para o casamento, para a nossa história. E fizemos terapia de casal. E nessa crise do fim do casamento, o Guilherme foi gerado, né? E eu pensei assim, nossa, é um fôlego novo, é uma de vida para nossa relação, e fiquei muito feliz com a gravidez. Mas o mesmo não aconteceu com aquele momento. Era o momento da gente reconstruir o casamento, e que isso roubaria o foco, a atenção na reconstrução, e isso gerou um grande distanciamento entre a gente. E se passaram 2 anos, 3 anos do nascimento do Gui, realmente não teve como, eu me separei. E naquela época eu tinha começado um salão de beleza. Tinha poucos anos que eu tinha começado no bairro onde eu moro, um bairro de Zona Norte. Estava ali começando um negócio junto com meu irmão, Renato, que tinha vindo de São Paulo. E eu só tinha aquela fonte de renda, não tinha outra. Era o salão. Só que era um salão novo, que estava começando, de bairro. Começou a passar 1000 coisas pela minha cabeça. Como eu vou fazer para manter meus filhos, para dar comida para eles? Como eu vou fazer para pagar o aluguel? Porque agora eu vou ter que pagar o aluguel do salão, só para a gente trazendo a questão do que acontece, contextualizando dentro da mente, né? Então, você já sentiu uma confusão por ter que se separar. Você estava acostumada, criando os filhos, aí vem os nossos valores, os padrões para a sociedade, o meu filho vai sofrer. E aí, o que aconteceu? Enfim, ela se divorciou. Aí começou a pensar em quê? Segundo Maslow, nós temos as necessidades básicas, então a cabeça, isso, vou lá, como é que eu vou comer? Será que eu vou morrer? Será que meus filhos vão morrer de fome? E hoje em dia, comparando com o que está acontecendo, só para vocês verem que não tem diferença. A primeira coisa é, eu vou morrer? Os meus colaboradores, como é que eu vou comer? Então, a semelhança das crises, é isso que eu quero trazer para vocês. Obrigada, Gi. E aí, tinha o salão, você teve que começar a trabalhar. Na verdade, eu tive que começar a dobrar minha carga horária e, ao mesmo tempo, cuidar de um filho pequeno, porque o Gui era pequeno. Eu não tinha condições de pagar ninguém para cuidar deles nessa época. Então, eu tinha que trabalhar no salão, levava o Guilherme junto comigo, tacava o pau lá na quantidade de cabelo, trabalhava até de noite. E aí eu comecei a pensar, eu preciso arrumar uma outra fonte de renda para ter mais uma segurança. Foi aí que eu comecei a técnica. Gerar criatividade de só aqui não tá dando. Então, eu tenho que ser criativo nesse momento. Por quê? Tem que atender a necessidade de segurança.
Na verdade, na hora eu nem estava pensando em criatividade, estava pensando em sobrevivência. Mas acontece de uma forma muito natural, né? Nossa mente... Porque o que acontece, Gi? Na hora que vem o caos, a sua mente ela só está preparada para 3 coisas: enfrentar, fugir ou se render. No primeiro momento, você enfrentou. Sim. E é só isso que, se a gente não se preparar, tá? De outra forma, a sua mente ela sempre só vai estar preparada para enfrentar, fugir ou se render. Então, o que acontece nesse momento? Enquanto a gente não começa a administrar o caos, administrar a nossa mente, ela só vai fazer isso. Só que no seu caso, teve um momento de se acalmar. Peraí. E aí você viu novas possibilidades. Que é aí onde vem... Comecei a correr atrás, na verdade, né? Eu tinha alguns consultores de produtos cosméticos que visitavam o meu salão, que eram muito parceiros meus. 2 de 2 marcas que eu... E aí eu cheguei neles e falei, olha, eu tô querendo ingressar na carreira técnica. Marcelo, também te amo, amor. E pedi uma oportunidade para trabalhar de trainee, na verdade, né? Porque eu nunca quis começar um trabalho na parte de cima. Eu precisava aprender com os grandes, aprender com quem já tinha percorrido o meu caminho. Essa sempre foi minha mentalidade. Diferente da galera de hoje, né? Eu tô aí à frente dos treinamentos da Trans e a galera quer começar do lado invertido. Eles querem... Eu costumo falar que só quando você senta para aprender que um dia você vai levantar para ensinar. Para ensinar. E aí eu comecei como trainee, ajudando os técnicos seniors da empresa Italian Color. E eu era técnica do distribuidor aqui de São José do Rio Preto. E comecei aí nos grandes treinamentos da empresa. Fui me apaixonando pela área técnica e trabalhava nos bastidores. Foi assim que eu comecei. Ali, ó, ralando nos bastidores, enquanto a galera que estava à frente ficava no palco fazendo as coisas. E fiz durante um bom tempo esse trabalho com a Italian Color, até que eu conheci a Manuela, que é a dona da Trans, que era minha cliente no salão. A tia dela era minha recepcionista. E ela começou a frequentar meu salão, e aí toda sexta-feira à noite, à tardezinha, ela até conta isso no meu livro, né? Que eu estou escrevendo um livro, terminando um livro. Ela fala que ela escolhia o meu salão para encerrar a semana no último dia para poder sentar comigo e conversar, porque era sempre um papo muito agradável e ela tinha muitas ideias. E numa dessas conversas, ela me falou que ela estava pensando em ter uma empresa de cosméticos, que ela já estava desenvolvendo um projeto, e ela perguntou para mim assim várias vezes, por que não tem uma empresa brasileira que faz cosmético para cabeleireiro? Eu percebi que em quase todos os salões que eu vou é tudo produto importado. E aí eu falei para ela, porque o povo paga pau para coisa que não é do Brasil. Paga muito pau. Valorização, né? A gente sempre valoriza o externo, não o que está aqui dentro. Aí ela falou para mim que ela ainda um dia ia ser essa marca que os cabeleireiros iam usar no Brasil, né? E hoje eu vejo se cumprindo tudo isso. Mas tudo começou com uma conversa no salão, e porque eu já era uma profissional de destaque na minha cidade. Eu já tinha mudado, saído do bairro, já tinha ido para um bairro um pouco melhor de São José do Rio Preto, minha clientela também mudou. Meu salão já era um salão muito visto, eu era referência em alisamento. Nada a ver com o que eu faço hoje. E nessa prática do alisamento, eu comecei a desenvolver uma parceria com a Manuela, saí da Itália e comecei a trabalhar na Trans. Inicialmente ganhando um valor que as pessoas falavam assim para mim, você é louca de deixar sua segunda-feira para ganhar essa quantia. Mas tinha algo dentro de mim que eu não sei te explicar ao certo o que é, que me movia dentro daquela circunstância. A Trans não era nada disso que ela é hoje. Era uma marca nacional que ninguém nunca tinha ouvido falar. Era muito difícil conseguir fazer as pessoas comprarem a ideia. Vamos tentar entender o que era esse algo. Hoje você está realizada profissionalmente? Sim.
Você sempre soube lá atrás, quando menina, qual era o seu sonho, o que você queria fazer? Você lembra quando isso você já teve clareza? Não, lá atrás não. Talvez em muitos momentos da minha carreira eu me questionei se eu estava no caminho certo, porque eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu gosto muito de ler. Eu pensei em fazer farmácia, pensei em fazer outras faculdades que envolvessem produção de cosméticos. Mas aí as portas iam se abrindo sempre nessa direção. Mas sempre Até soube que queria estudar, que queria se tornar, tem que embasamento. fato. Pronto, Isso é normalmente isso que a gente às vezes sente lá de dentro, assim, eu sei que esse negócio vai dar certo. Isso foi plantado por você mesmo lá atrás, né? É um sonho. Quando a gente sabe o que quer, as portas vão se abrindo para o lugar certo. Quando você não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Então, quando ela chegou, e o que que a gente faz? A gente atrai isso. É o poder da atração. Se você está o tempo todo procurando o melhor, estudando, buscando, vai aparecer. E é isso que acontece, a gente Na atrai. verdade a primeira busca foi para subsistência, né? Foi para Sim, ganhar a um pouco mais. sobrevivência. Uhum. Depois, dentro desse segmento, eu percebi que quanto mais eu aprendia, melhor eu ficava no meu trabalho dentro do salão. E isso trazia um retorno positivo para dentro do meu salão. Os clientes gostavam de saber que eu era técnica de uma marca, né? Isso trazia credibilidade para o meu trabalho. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho com a Trans, tem exatos 15 anos. Ou seja, não é da noite para o dia, né, gente? Não, não mesmo. E comecei esse trabalho e fui vencendo todas as dificuldades que é, né? No começo eu sofria muito, chorava muito quando eu viajava para deixar as crianças. Me preocupava se eu estava fazendo a coisa certa, de ficar tanto tempo fora de casa. Tinha sempre aquele lado mãe, aquele lado materno que gritava, que pulsava. Então eu tive que administrar isso na minha mente, que eu estava fazendo o que era melhor para nós, o que era possível naquele momento. Então eu fui seguindo, sempre olhando para frente, dentro dos ideais que eu construí dentro da minha cabeça, pensando sempre em primeiro lugar na minha família. Em primeiro lugar. O valor família, então, era muito grande. Então, identificamos aí o valor família, o valor conhecimento e o valor responsabilidade. Sim. E aí eu fui vencendo essa crise do divórcio. Quando eu vi, já tinham se passado 3 anos, meu salão cresceu, bombou, apareceu a porta da provisão, que foi a Trans, e eu estava me reerguendo dessa crise do divórcio. Não foi fácil, hoje falando parece, mas meus filhos sofreram muito, tiveram problemas psicológicos. O Guilherme teve crises e mais crises de ansiedade, com bronquite. Eles sofreram, né? E foi muito difícil. Mas a gente passou de nível. Meu divórcio ficou quase 10 anos no litigioso. Foi uma guerra sem fim. Até que um dia eu abri mão de tudo e falei, chega. Quero virar esse ciclo na minha vida. Ver aí o que o advogado quer fazer. Eu aceito qualquer coisa. E falei, eu quero virar essa página na minha vida. E aí concluí o divórcio, a separação, os bens, tudo. E virei a página. Conheci uma outra pessoa, já comecei a pensar em outro amor, em outras possibilidades. O mundo parecia começar a querer abrir um arco-íris, assim, né? E aí veio a segunda crise. Então, já vimos que passamos 10 anos depois. Uma crise, as coisas vão se resolvendo, porque as coisas vão se resolver, pessoal. Isso já aconteceu na sua vida antes. A sua mente já conhece esse caminho. Então, as coisas vão se resolver. Carol, não entendi, eu escolhi não sentar na cadeira da vítima. Nunca foi minha característica. Nunca tive essa característica de, eu sou vítima, coitadinha. Não. Minha característica como pessoa é ir pra guerra. Né? Eu não vou. É importante que a gente... Tem gente que tem outra dinâmica, né? Mas eu sou assim, eu vou pra cima. Uma das
principais, né, das premissas básicas da inteligência emocional é a autorresponsabilidade. E o contrário dela é a vitimização. Então, quando você se responsabiliza, quando você joga para você, a responsabilidade é minha, quem vai vencer isso daqui sou eu, só depende de você. E aí, todo o externo vai, a sua possibilidade, a sua visão, o seu raio de visão, e foi o que você falou. Você decidiu, aí você abriu o olho novamente e novas possibilidades surgiram. Só que aí veio outra crise. Conta pra gente, Gi. 3 anos depois que já estava tudo querendo voltar ao normal, as finanças se normalizando, as crianças bem, eu já estava reconstruindo minha vida afetiva e tinha conhecido uma pessoa muito bacana. Tava tudo bem. E um dia, em casa, os meninos com aquelas manias de meninos, de guerrinha, lutinha, briguinha. Eu vinha pro quarto ler, eles vinham empoleirados na cama, sempre muito perto, a gente sempre foi muito grudado, né? Eles brincando na cama, eu recebi uma pancada no peito, assim, do Guilherme, na cabeça, bateu a cabeça no meu peito. Na segunda pancada eu fui me defender, eu senti um nódulo gigante. Quando eu levantava, esse nódulo desaparecia. Quando eu deitava, ele aparecia novamente. Eu levantei da cama, Carol, olha como é louco isso. Eu nunca vou esquecer esse dia. Eu levantei, saí da cama, não falei nada para eles. O chão sumiu debaixo do meu pé. Eu senti um pavor, um tremor nos ossos, assim, um medo. E eu pensei assim, meu Deus, que sensação é essa? Que sentimento ruim, eu nunca tinha sentido aquilo. Imediatamente eu peguei o telefone, liguei para a pessoa que eu estava me envolvendo, meu namorado na época, e comecei a falar e comecei a chorar, como se aquilo já fosse uma coisa ruim. Um problema. Uhum. E aí ele falou para mim, para com isso, você só achou um nódulo, você nem sabe o que é. Para com esse desespero, o que é isso? Ele ficou muito bravo comigo. Amanhã de manhã marca um médico e vai, calma. Mas no íntimo, lá no fundo, eu já senti que era uma coisa ruim. Pelo contexto de tudo que eu vivi nos últimos 3 anos, eu não sei te explicar. Eu cheguei no médico, Carol, ele falou pra mim assim, me examinou, fez um ultrassom na sala dele, falou pra mim assim, isso não é nada. Eu falei, como assim não é nada? Ele falou, não é nada, pode ir pra casa tranquila. Fez um ultrassom. E, tipo assim, se fosse alguma coisa, isso ia demorar 10 anos para se desenvolver. Aí eu saí do consultório assim, o que é isso? Esse cara não pediu um exame, um nada. No outro dia, eu marquei outro médico. O outro falou a mesma coisa, isso não é nada. Não era para eu ter ficado em paz? Voltado para minha casa? Feliz, porque 2 médicos falaram para mim que estava tudo bem. Que tá tudo bem, é o que você queria ouvir. Tinha um radar aqui dentro falando, não tá tudo bem. Não tá tudo bem. E aí eu pedi para ele fazer um exame, um ultrassom. E aí o médico pediu, eu nunca vou esquecer isso. Eu tinha que pegar no outro dia, ia direto pro consultório dele. Naquela época a gente não fazia mamografia, porque era só mulheres acima de 40 anos, eu tinha 30 e pouco. Eu deixei uma cliente na cadeira, com os papelotes na cabeça. Deixei meu assistente tomando conta, o consultório era bem perto do meu salão. E falei, eu vou buscar um resultado de exame e já volto. Vai dando sequência, que é muito perto, era só um resultado, né? Só que eu lembro que antes de sair, eu olhei pro meu assistente e falei assim, eu vou precisar muito de você nesses dias. E tava um climão no salão, com as manicures e com ele, como sempre, nos salões de beleza, né? A galera se une. Ruído da comunicação, inveja e por aí vai. Vai. Aí essa galera tava fazendo um motim para sair do salão, porque eles tinham se desentendido com meu irmão, que era meu sócio. Uhum. E eu falei que quando eu voltasse, nós conversaríamos sobre isso. E quando eu entrei no consultório, pela cara do médico, eu já sabia. Ele falou que tinha se enganado, que infelizmente ele não tinha notícias boas. Eu estava sozinha,
tinha que voltar para o salão, terminar minhas luzes com o diagnóstico de um carcinoma ductal invasivo nível 3. E, de novo, perdi o chão. Nem sei como eu voltei pro salão. Nem sei te narrar todas as coisas que passaram pela minha cabeça. Eu falei, vou agir com racionalidade por etapas. Vou terminar o tratamento, o cabelo, mandar a cliente embora, conversar com o meu assistente e ir para casa. Aí eu vejo o que eu faço. Foquei minha mente ali e terminei o atendimento daquele jeito, sem a mente estar ali, não estava mais ali. Eu terminei, chamei meu assistente, falei para ele, olha, eu vou precisar muito de você. Eu fui pegar meu exame. Quero que você escute bem essa história, Carol, que acho que essa parte da história você conhece, mas o que vem depois não, que acho que eu nunca contei. Eu vou precisar muito de você, porque eu descobri um tumor, é maligno. Eu vou ter que fazer uma cirurgia. Ainda não sei como vai ser os procedimentos, o tratamento que eu vou ter que fazer. Mas eu sei que eu vou ter que ficar um tempo sem trabalhar e vou precisar da sua ajuda muito. Eu vou pedir para você encarecidamente não me deixar agora. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, deu uma hora mais ou menos, esse assistente me ligou e falou, conversei aqui com a minha família, com a minha mãe, eu não vou te deixar nesse momento. Eu já senti um alívio, como se eu não estivesse sozinha naquela guerra, porque ele era o meu braço direito, né? E liguei pro meu namorado até então, contei tudo, ele morava em outra cidade, ele falou, estou indo para Rio Preto amanhã. Você não vai ficar sozinha nessa guerra. Estou fechando meu consultório aqui, ele era advogado, e vou ajudar você nessa guerra. Conversa com os meninos amavam ele. Conversa com os meninos e o tempo que durar seu tratamento eu vou ficar dentro da sua casa te ajudando, cuidando de você e deles. Então foi um porto seguro para mim naquele momento, saber que eu não estava sozinha naquela guerra. Deus manda anjos, né? E com certeza o Ângelo foi um anjo mesmo, que Deus mandou na minha vida. E me ajudou a passar assim, a pior fase da minha vida, a pior de todas. E aí, Carol, no outro dia eu tinha uma cliente que era médica e os médicos só têm, oncologistas principalmente, só tem horários 3, 4, 5 meses depois, né? Ela é professora na faculdade de medicina, a doutora Magali. Ela falou, eu vou te mandar para o meu amigo, que é o melhor oncologista aqui de São José do Rio Preto, abriu vaga, no outro dia conseguiu para mim, para eu saber exatamente o que estava acontecendo. Fui direto no oncologista e ele me deu um choque de realidade. Foi um choque. Esse choque de realidade foi assim, eu estava perto do meu aniversário, faltava acho que 8 dias para o meu aniversário. Ele falou, você vai ter que fazer uma cirurgia, tirar o nódulo, nós vamos fazer uma punção para ver a graduação. 15 dias ia demorar essa punção, você vai passar pela cirurgia e depois da punção a gente vai ter uma nova conversa. Veio a punção, ele falou, olha, nós temos 2 opções. E eu tive que fazer a segunda escolha mais difícil da minha vida. Ele falou, nós podemos fazer uma quadrantectomia, que é tirar um pedaço da sua mama, onde está o nódulo e uma parte ao redor dele. E isso não vai mexer com a sua mobilidade, não vai mexer com a sua coordenação motora, você não vai ter problemas. Ou tirar tudo. Esvaziar as 2 mamas e tirar também os gânglios sentinelas. Ele falou, só que você é muito jovem, você trabalha com as mãos. Existe um percentual muito grande de chance de você tirar o quadrante, fazer o exame do gânglio sentinela e não ter que tirar a mama toda. Totalmente. Só que nós temos que fazer, um risco, ele falou. Você vai correr e eu também. Se a gente fizer o exame na cirurgia do seu gânglio sentinela e der positivo,
você vai ter que entrar no centro cirúrgico de novo e fazer uma nova cirurgia, depois de 20 dias. Se der negativo, vida que segue, nós vamos passar um tratamento com 7 sessões de quimioterapia. Em 15 dias, seus cabelos vão cair todos. Não vai ficar um cabelo na sua cabeça, sua sobrancelha, seu cílio, todos os pelos do corpo. E isso é um bom sinal, sinal que a quimioterapia está funcionando. Depois das sessões de químio, você vai fazer 60 sessões de radioterapia, que é a luz, né? E se não tivermos que fazer a nova cirurgia, vida que segue. Você vai poder continuar trabalhando com alguns cuidados. E aí eu passei a fazer parte de uma estatística que até aquele momento eu não conhecia. E o oncologista disse assim para mim: antigamente eu fazia 3 cirurgias, 4 cirurgias a cada 2, 3 meses de câncer. Hoje eu faço 2, 3, às vezes 7, uma por dia. Aí eu assustei, assim, eu falei, mas o que o senhor acha que mudou? Ele falou assim, as pessoas mudaram. O nível de ansiedade está lá em cima. Mas uma coisa as pessoas têm em comum. As que chegam aqui agora, esses novos pacientes dessa nova geração de câncer, né? Todos eles passaram por grandes traumas, grandes perdas, grandes lutas, somado à ansiedade e à alimentação. Então, a partir de hoje, Gisele, você tem que mudar não só a sua vida física, você tem que mudar sua vida mental. Aí ele disse para mim isso e falou, mudar alimentação, hábitos, todas essas coisas, mas nós vamos falar disso depois. Porque agora você vai precisar da sua imunidade lá em cima e tal. Beleza, recebi esse diagnóstico, voltei para casa destruída. Porém, quem estava em volta de mim não percebeu nada. Porque a tempestade estava só aqui dentro. Implodida aqui dentro. Ninguém sabia de nada, só o Ângelo mesmo. E você não vai acreditar, Carol. Quando eu cheguei para trabalhar naquela semana no salão, depois de tudo isso, o meu assistente, as manicures tinham saído do salão sorrateiramente na madrugada. Sempre pode piorar. Se você pensa que tá ruim, sempre pode piorar. Uau, gente. Aquela noite eu não dormi. Quando saiu os resultados do exame, eu falei pro médico assim, eu quero operar depois do meu aniversário. Sabe o que ele falou pra mim? Você é louca? Você tá com uma bomba relógio dentro de você. Dentro de você. Você vai operar agora. É depois de amanhã, o dia que esses exames ficarem prontos. Eu sei que por conta dessa saída das pessoas dali, eu tive que fazer 6 maquiagens só com esse braço aqui, porque o outro estava imobilizado. Segui minha agenda, maquiei as pessoas, chamei uma pessoa para fazer penteado nas pessoas e fui atender. Morrendo de medo. Medo. A palavra era medo. Era muito medo. De não ficar viva, de não ver meus filhos crescer, de não suportar o tratamento, de não saber como eu ia resistir. Eu ouvia 1000 coisas sobre quimioterapia, sobre câncer. Era um horror, tudo que as pessoas falavam, tudo. Ponto hiper importante aí. Gente, novamente, bastante gente entrou, né? Nós começamos a live, a gente estava com 20 pessoas, agora estamos com 65, 66 pessoas. A galera qual é o contexto? Aí, tá chorando. Tá. Aproveita para dar uma lidinha aí, Gi. O contexto hoje, o motivo de eu estar, né, de eu ter convidado a Gi para estar aqui conosco é porque eu realmente conhecia não a história da Gi do glamour, que hoje é educadora internacional, que hoje conseguiu tudo isso, mas é uma pessoa que, como todos nós estamos passando agora, venceu crises. Ela venceu crises. Agora a gente já falou de 2 pontos. Né, que foi um divórcio, em ficar com os filhos, em ter que dobrar a jornada de trabalho, em ter que começar a aprender
uma nova habilidade, desenvolver uma habilidade que não sabia. E eu gostaria que vocês percebessem e fizessem a conexão com o que nós estamos vivendo hoje. Sim, estamos passando uma crise, não é a primeira. Então, levanta a cabeça que as coisas vão acontecer. Você vai precisar desenvolver uma nova habilidade, assim como ela desenvolveu. Era só cabeleireira, continuou a estudar e se tornou técnica. Tá? O que mais? Coisas ruins vão acontecer? Sim, pode piorar muito. O que ela teve que fazer? Agir assertivamente. Se ela não tivesse operado naquele dia e quisesse aguardar, quantas vezes a gente perde oportunidades? E hora, qual era a hora? Agora. É igual a hora que nós estamos tendo. É agora. É para desenvolver habilidade, é para se planejar, é para parar de ouvir. O que ela falou? Que ouviu Notícias ruins. Notícias ruins. O que é a químio? O que é o câncer? Onde ela está hoje? Viva aqui. E agora vamos ouvir qual foi a decisão, o que ela ouviu, se foi ficar no ambiente. Olha só, nosso primeiro nível neurológico é o ambiente. É o ambiente que você vai escolher. Se você quiser ficar ouvindo todos os dias a notícia do corona, tudo de ruim, se juntar com outras pessoas, comer o que você comprou para 15 dias em um dia só e só atrair coisas ruins, essa é uma decisão. Qual foi a decisão dela se ela tivesse ficado ouvindo tudo sobre a química? Todas as coisas. Já estava morta lá naquele mesmo dia, né? Na mesa de cirurgia eu já morria. Continua, tipo assim, Gi, continua. Eu recebi um diagnóstico de morte. Selma moribunda, vai morrer, né? Eu decidi não acreditar nisso. Eu decidi me agarrar na cirurgia, no tratamento. E a Manuela até falou isso na nossa convenção de distribuidores, né? Ela contou um pouco da história. Eu recebi uma homenagem ali, que foi, para mim, um dos momentos mais importantes da minha vida. É da viagem com os meninos? Porque meus filhos viram, né, o fruto do meu trabalho, na verdade. Trans Sorocaba, minha mestra. Obrigada, gente, pelo carinho. E não pensem que é fácil ficar falando isso não, viu, gente? Eu me abri muito pouquíssimas vezes sobre esse assunto. Nunca falei isso nas minhas redes sociais. É a primeira vez que eu tô fazendo isso. Gi, a primeira. O mundo... primeiro eu quero agradecer, eu sou muito grata por você estar aqui, por esse momento de vulnerabilidade. E o mundo está mais vulnerável. E é isso, gente, que faz a diferença. É você ser vulnerável hoje, é você se abrir, não é se expor. Não é se expor. E tem um momento certo, que foi a escolha da Gi estar aqui hoje. Só Deus sabe também, porque eu liguei para ela, eram acho que 2 da tarde, falei, vamos fazer um briefing do que a gente vai fazer? E eu comecei a falar sobre negócios, estratégias, várias coisas. E, de repente, me veio um insight que não é meu. E eu tenho certeza que não é. Eu sempre falo que a unção da gente e o quanto Deus ele age na vida da gente, não na minha, mas na de vocês e de todo mundo que está aqui, sabe? E que ainda vai ouvir essa live, que serão outras pessoas. De repente, eu falei assim, quais foram os seus 3 maiores desafios? Onde eu já tinha os ouvido lá atrás. Falei, Gi, é isso. Você concorda? Você concorda em expor isso? Porque qual a necessidade dela? Tem muita gente aí que vocês estão escolhendo ouvir, que vocês vão... que não tá nem aí. É a venda em cima da venda, em cima da venda. A gente veio aqui para mostrar que a crise existe sim, que o problema existe sim e que você tem uma decisão. E para isso, ela aceitou ser vulnerável. O quanto você tem sido vulnerável, o que você tem visto por aí. Eu quero te agradecer, lindona. Eu sei do teu coração e que a gente aceitou fazer isso e essa decisão agora. E o quanto Deus é maravilhoso. Eu não estou fazendo isso por audiência, porque eu já tenho. Não precisa. Eu escolhi falar disso aqui porque tem me assustado a quantidade de pessoas preocupadas com o dinheiro. Não, preocupada com o dinheiro, Carol. Sabe? Preocupada com a situação do salão, preocupada se o salão vai funcionar, se não vai, se vai ter dinheiro para pagar boleto, se não vai. Para mim, os valores que eu construí na minha vida depois dessas crises, eles vão muito além do dinheiro. O dinheiro é necessário, sim. Mas quando a gente coloca ele em primeiro lugar na nossa vida, a gente vai sofrer muito. Sim. Né? Por quê? Porque tem gente que é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive vender mentira na internet, falar de uma vida que não teve, que não vive. Eu não estou aqui atrás de audiência.
Na verdade, antes de vir para essa live, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, tá? Eu abri a palavra de Deus e falei para o Senhor assim, que esteja nessa live as pessoas que estão precisando ouvir uma palavra, que essa palavra vá de encontro aos corações das pessoas que vão entrar nessa live, que estão vivendo algum tipo de tribulação além do coronavírus, além dessa crise. Que a gente está falando de crise, a gente nem sabe se vai ter crise. É um monte de gente filosofando sobre o que não sabe. Filosofando de crise, botando mais medo nas pessoas, falando que daqui 5 meses... Gente, pelo amor de Deus. A palavra de Deus, ela é clara quando ela diz para você assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos preocupeis com o que você há de comer, de vestir. Porque isso, quem sabe é Deus. Ninguém tem o futuro nas mãos, uma bola de cristal para saber. Do mesmo jeito que a gente acordou com uma notícia ruim, de isolamento social, de coronavírus, amanhã a gente pode acordar com uma vacina. Sim. Com uma cura, com a liberação de volta ao trabalho, mas as pessoas parecem que gostam de ficar o sensacionalismo. Então eu escolhi na crise não ouvir mais nada sobre o corona. Não quero mais ouvir. Não quero mais ouvir presidente falando, não quero mais ouvir cientista falando, não quero mais assistir live falando sobre isso. Porque a gente vai trazendo lixo para dentro da gente o tempo todo, de notícias que a gente não sabe se são reais, se é fake news. Sabe, tem gente falando de fim do mundo, de Jesus está voltando, Deus está castigando a humanidade. Tanta besteira eu já ouvi. Gente, a única coisa que é de graça é a graça, é a salvação, já está aí. E outra coisa, Carol, eu já ouvi tanta coisa, eu só aceitei fazer essa live, me expor aqui, contar minha história para vocês verem o tanto de crises que eu venci, de uma doença incurável. Os prognósticos eram péssimos. A sentença de morte era iminente sobre a minha cabeça. O tratamento era para fazer com que o câncer não se alastrasse pelo corpo. Mas existia a possibilidade dele já ter saído para fora da mama. Então eu estava lidando com um inimigo visível. Real. Onde a medicina tem o prognóstico, o tratamento, a chance de cura. E isso tirou meu chão. Isso me fez rever valores, crenças, abalou meu mundo interior, a ponto de, simultaneamente, junto com o câncer, eu desenvolver síndrome do pânico, que é uma crise aguda de ansiedade. Por não conseguir administrar minhas emoções, meus sentimentos, pelo meu mundo interior ter virado um caos. Só que olha só que loucura. Ao mesmo tempo que meu mundo interior estava devastado, que o medo estava me consumindo, eu continuava trabalhando. Eu não aceitei ficar trancada dentro de casa. Eu agendei minhas sessões de quimioterapia, e a Manuela falou isso na nossa convenção. Eu agendei minhas sessões de quimioterapia. Eu ficava na semana da quimio em casa, as outras 3 trabalhando normalmente. Trabalhando. Quando? Viajando, fazendo feira, vida normal. Vida que segue, sim. E o médico dizia assim para mim, Carol, você pode chamar do que você quiser e as pessoas podem chamar do que quiser. Ele dizia assim para mim, sua imunidade era para estar super baixa, não sei o que acontece. Suas plaquetas estão ótimas. E eu fazendo químio que abaixa as plaquetas. E ele falava para mim, evite aglomerações de pessoas, evite avião. E eu pegava um avião e fazia uma feira, uma Hair Brasil. Voltava todo mundo com gripe e eu sem nada. Por quê? Eu estava me agarrando a viver o agora. Eu não sabia se eu ia estar viva em 7 meses. Como eu não sei, você não sabe, a humanidade não sabe o que vai acontecer. O que nós temos de fato na nossa mão e o que eu aprendi com essa crise do pânico e do câncer, a viver o agora. Sim. Que é só o que eu tenho. Sim. Ninguém tem o amanhã. Você pode ter no teu coração a projeção do amanhã. A esperança, sim. A esperança efetivamente, do amanhã. Você só tem o agora.
E eu queria viver o meu agora sim, Carol. Fazendo o que eu sempre fiz. Amando minha família, cuidando dos meus filhos e o meu trabalho, que é a segunda paixão da minha vida. Né? Em termos de... Não, a primeira paixão é Deus e a minha família. A terceira é o trabalho. É o que me move. E por que isso me move? Porque eu sinto dentro do meu trabalho o tanto que a minha vida impacta a vida de outras pessoas. O tanto que direta e às vezes indiretamente, uma palavra minha muda a vida de alguém. Eu escuto tanta gente dentro da rede, dos licenciados, consultores, dizer que palavras que eu falei há 5 anos atrás, dicas que eu dei sobre a empresa, sobre N situações, mudou a vida deles. Isso me alimenta. Faz eu saber que existe uma história que eu vou deixar assinada na terra. Um legado, né? A Gisele Quintino deixou uma marca na vida de algumas pessoas por onde ela passou. Isso me alimenta, isso alimenta a minha alma. Então, essa segunda crise, que foi a crise da doença, talvez esteja gerando hoje o meu comportamento diferente da maioria das pessoas. Eu não estou com medo, Carol. Eu não estou com medo. Eu não estou com medo. Que maravilha! E é muito importante isso que a gente trouxe, né? Porque houve um preparo. Quando é que a gente tem medo, pessoal? Quando a gente não está preparado. Isso é igual uma prova. Você vai fazer uma prova que você não estudou, você vai morrendo de medo. Aí você estudou, você quer que aquela prova chegue. Aí você vai falar para mim, mas peraí, nunca teve uma pandemia, você está falando bobagem. A gente não está falando do coronavírus. Não é sobre o corona, são sobre crises. Foi isso que eu quis trazer. Crises, e você já passou por várias, e muito mais sérias do que essa. E enquanto você permitir que as interferências internas, que são as que estão dentro de você, ou as interferências externas continuem dominando a sua mente, você vai passar por outra, e por outra, e por outra crise. E se você não aproveitar o seu tempo agora para refletir e ter autorresponsabilidade, assumir que você não se planejou, que você assumiu dívidas que você não podia, que você não estudou sobre vendas, que você não digitalizou seu negócio, que você estava preocupado com tudo, menos com estudar e investir em você, vão vir outras e outras e outras crises. Por que tem gente que tem caixa e você não tem? Por que tem gente que continua vendendo e você não? Enquanto você não admitir isso, enquanto você não for vulnerável e não admitir isso de verdade, todas as outras crises, a próxima, e a próxima, e a próxima, vão te abalar. Vai ser um funcionário que sai do seu salão e te abala. O primeiro passo que fecha te abala. E aí, o que você pode fazer hoje por isso? O que você pode decidir nesse momento, né, Gi? Tá todo mundo em casa no momento pensando que é férias, ou tá em pânico, ou tá espalhando loucura. Não! Vamos estruturar um planejamento. Acorda na hora que tem que acordar, vai procurar ferramenta. Isso aqui que a gente está fazendo em live, você pode fazer no Zoom, chamar sua equipe, treinar sua equipe. Tem tanta gente, meus coaches mesmo que estão aqui, tem a Val, e pessoas todas que ouviram a Gisele. Não é sobre mim. Eles ouviram lá atrás a Gisele. Vão se desenvolver. E o que eles estão fazendo? Estão aí na internet, estão aprendendo. Tem a Elis, tem a Cris que está aqui. São pessoas que se disponibilizaram a se instruir. Aprenderam, sentaram para aprender, estão aí. Então, o que você pode fazer hoje? Sabe, que rotina você pode ter ao invés de estar aí se enfiando de medo, de ligar, de mandar desesperos? Ei, peraí, tem solução. Tudo tem. Olha crises reais que vocês acabaram de ouvir. E eu tenho certeza que vocês aí, como nós, também já passaram por isso. É isso que eu quero que vocês tragam para a mente de vocês. O cérebro, diante de um desafio, ele vai atrás de uma experiência anterior. Você já tem. Você já tem. Tá? Sim. Né, Gui? Gui, assim. Eu falei, Gui, nós temos 2 Guis em casa, né? A Gisele tem um Guilherme, eu tenho um Guilherme. Não é, Gui? A galera toda falando aí, a Giovana, um monte de gente falando que estava precisando ouvir essa palavra. Então, assim, gente, eu tô, sim, com uma perspectiva muito diferente. Eu aproveitei esses dias para ler, para orar mais. É tão raro na minha vida ter tempo para fazer as coisas que realmente eu tô curtindo essa solitude aqui dentro. Só que isso nem sempre foi assim.
precisava de vozes, pessoas, barulho, amores, de muitas coisas para preencher os vazios que eu tinha dentro de mim, né? Hoje eu fico muito bem comigo mesma, porque muitas coisas foram arrumadas aqui dentro. Parte pelo conhecimento e desenvolvimento que eu fiz junto com o meu desenvolvimento pessoal, que eu fiz com você, que foi um dos primeiros passos, né, que eu quis dar. E por que Obrigada, Gi. Obrigada pelo reconhecimento. Do fundo do meu coração, são poucas pessoas e eu sou grata de verdade a você, mas para sempre, porque todas as oportunidades, já se passaram 3 anos, a gente continua conectada e você sempre valoriza o meu trabalho. Eu vejo que na tua vida tudo cresce cada vez mais e você sempre está mostrando que existem outras pessoas que fazem parte disso. Você diz que é a equipe, quais são as pessoas, como assim você fez com os outros, né? Eu acho que é tudo uma corrente do bem. Por isso que a nossa vida tem tanto resultado. E, na verdade, eu procurei basicamente o atendimento de coach, né? Primeiro porque ele era online e poderia ser dentro da minha realidade, porque eu não tinha tempo para ficar indo em lugares, nem fazer coisas que demandavam que tivesse muito tempo meu, né? Então, eu já aceitei por aí, pela referência das pessoas que passaram pelo processo e eu vi mudanças nelas. E eu sempre tive isso. Por que não? Vou experimentar, vamos ver onde isso vai me levar. Eu nunca fui uma pessoa de crenças fechadas, assim. Não vou fazer, isso não pode, isso está certo, isso está errado. Não, eu quero experimentar para ter minhas próprias percepções sobre aquilo. Então, eu aceitei, lembrando que no período em que eu descobri a doença, no período do meu divórcio e no período da síndrome do pânico, eu já estava sendo assistida por uma psicoterapeuta. Eu fiz terapia durante 4 anos para controlar o pânico e todas as coisas. Eu estava de alta já quando eu comecei o nosso atendimento, né? E por que eu procurei o coach? Porque eu vivia na minha vida profissional e na minha vida pessoal mais uma crise de valores aí, de mudanças que eu queria fazer, de situações recorrentes que vinham acontecendo uma atrás da outra, que geravam em mim um desgaste enorme e eu queria entender aquilo. E aí, fazendo as tarefas, o mapeamento, tudo aquilo que a gente acha super chato, principalmente quem não é disciplinado, eu levei muita bronca no meu atendimento, porque eu não lia os livros, eu não ouvia as meditações. Teve um dia que a Carol falou assim, eu lembro como se fosse hoje. É assim, se você não tá preocupada com você, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo. Você nem dá conta de terminar as tarefas que eu te passo. É muita irresponsabilidade com você mesma. Me deu uma dura. E na hora eu fiquei assim, em choque. Falei, caramba, é verdade mesmo. Eu tava priorizando tudo, menos aquele momento que era meu. E nessas poucas atividades, né, porque a gente não terminou o meu ciclo de tratamento, porque eu estava com problema financeiro, estava com problema de tempo, estava enfrentando uma crise pessoal muito grande, no meu segundo casamento, né, passando pelo segundo divórcio. E dessa vez eu fui totalmente pega de surpresa, não era algo que eu tive tempo para me preparar. E aí era o momento de eu começar tudo isso. E a Carol me fez enxergar através das ferramentas do coach, que muita gente mete o pau, né? Que tinha situações que estavam acontecendo na minha vida recorrentemente, porque quem precisava mudar era eu. Padrão. Gi, se cair, vou chamar de novo, porque senão o pessoal vai ficar até sem uma despedida. Não chore. Ai, Carol, salva essa live, tá? Por favor. Vou salvar. Eu acredito, vamos fazer o seguinte, a minha equipe tá home office, a gente vai cair agora, é o tempo da Tiffany me avisar lá que salvou, eu te chamo de novo e a gente volta. Lembrando que estou esperando todos vocês aqui, nós temos 60 pessoas, a gente vai... Lucas, o Frank, a Giovana, a galera de Boston,
É assim, ó, é 5 minutinhos pra gente voltar nessa live, porque vocês sabem que a gente fica um tempo que ela cai e a gente Sim. quer salvar para vocês poderem Aí, a passar para equipe outras salva. pessoas. Isso. Aí, quem entrar no direct pode pedir depois. Fica calminhos, voltem. A gente vai baixar a live e voltamos aqui. Parabéns, obrigada. Para continuar terminando a minha história aí de como eu venci o medo, a síndrome do pânico, o câncer, a crise e a terceira crise, que sem dúvida era bem maior do que essa que a gente está vivendo hoje. Vou estar aqui, Eu deixa eu salvar. quero Já terminar. voltamos. Você é uma linda, Gi, obrigada. Gente, não vai embora, volta, hein? Vamos falar certo, Gi, no positivo. Voltem, aproveitem essa oportunidade. Ela é única, ok? Não vai ter de novo. Vocês já, Ó, já. Carol, e é a primeira vez que eu faço isso, né? Eu sei. A primeira. Tô esperando vocês. Já, já, gente. Beijo. É que dá tempo aí de vocês compartilharem, chamarem o outro, postar no history, chamar o resto das pessoas e falar, assistam a segunda parte, porque ainda tem a primeira. E saibam, vocês são os privilegiados de estarem aqui hoje. Todos nós. Viu que crise boa? Viram os pontos positivos da crise? Todo mundo vai ficar íntimo da Gisele Quintino agora, tá vendo? Todo mundo Até falando, já, Deus tá te usando, tá usando a gente, gente. Amém. Vamos lá. Até já, 5 minutos. Até já.